Você já leu uma história que te deixou completamente viciado, preso, que nem a correnteza de um rio forte? No vídeo de hoje, no Pela Capa, nós vamos falar sobre uma história que me cativou de uma forma inacreditável. E é a saga de Blackwater, mais especificamente seu volume número 1, A Enchente. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o volume 1 da saga Blackwater, uma minissérie em 6 partes que está sendo publicada aqui no Brasil pela editora Arqueiro mensalmente, ou seja, já a gente vai ter essa saga toda completa para a gente poder ler. No momento de gravação desse vídeo já foram lançados o volume 1 e o volume número 2, que é esse daqui, o Dick. E foram duas leituras que felizmente eu já consegui concluir e quero compartilhar elas aqui um pouco com vocês, porque eu tenho certeza que se eu falar um pouquinho desse livro daqui, vocês vão ficar cheios de vontade de ler também. Michael McDowell, ele nasceu em 1950 lá nos Estados Unidos e morreu muito jovem, em 1999. Ele é um grande escritor de terror gótico e ele foi extremamente aclamado póstumamente por suas obras, mas seu trabalho talvez mais famoso tenha sido a roteirização do filme Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. E além disso ele trabalhou em várias adaptações ao lado do próprio Stephen King. Então foi um cara que ele tinha muita experiência com essa coisa de roteiro para TV. E ele trouxe muito disso aqui para a saga Blackwater. Que nem eu disse, Blackwater é uma minissérie. Foi lançada semanalmente lá nos Estados Unidos. E a ideia realmente era como se os espectadores estivessem assistindo episódios de uma série. Aqui a gente tem uma história em terceira pessoa, que é um narrador meio onisciente, né? Então, nós como leitores acabamos tendo informações sobre todos os personagens, enquanto os personagens em si não têm acesso a todas essas informações sobre os outros. E é uma das coisas que mais é interessante nesse livro daqui. Aqui é como se fosse uma grande fofoca, uma grande briga de família, só que nós, leitores, temos o privilégio de saber todos, ou quase todos, os segredos ali, enquanto o pau tá comendo entre os membros dessa família. Falando em família, a família protagonista dessa história daqui é a família Karski. Essa história se passa em 1919, na cidadezinha chamada Perdido, no Alabama. E é uma cidade que a sua principal fonte de renda e produção é a madeireira. Então tem 3 grandes madeireiras na cidade. Uma delas, e talvez a mais poderosa, seja a madeireira da família Karski. A família Karski inicialmente é composta por 5 pessoas. Mary Love, que é a grande matriarca da família. Ela é uma personagem extremamente interessante, complexa, só que ela também é extremamente mesquinha e controladora. Ela gosta de ser aquela personagem que puxa os pauzinhos para todos se dobrarem à vontade dela. A gente tem Sister e Oscar, que são os filhos de Mary Love. James, que é o irmão do falecido marido de Mary Love. E a Grace, que é a filhinha do James, com uma mulher chamada Genevieve. Só que ela não é uma personagem tão presente na história, pelo menos não inicialmente. E o início dessa história aqui, que nem eu falei, na cidadezinha de Perdido, no Alabama, já começa com uma mega enchente, daquelas enchentes que põem a cidade completamente embaixo d'água. No início da história aqui, os moradores da cidade já estão se abrigando perto ali da igreja, que é um ponto um pouco mais alto da cidade. E durante essa evacuação às pressas aqui, uma mulher muito misteriosa é resgatada de um quarto de hotel. E essa mulher se chama Elinor. Elinor, ela é quase como se fosse a protagonista da história inteira. Apesar de aqui a gente não ter uma protagonista clara para a narrativa, Elinor, sem sombra de dúvidas, deve ser o personagem mais importante para a história, porque muito da trama do que acontece aqui gira em torno dela. Elinor, logo de cara, não é spoiler, a gente descobre que ela não é uma humana comum. Dá pra ver que ela tem algumas características ali meio anfíbias e que ela tem uma relação muito forte com a água, principalmente com o Rio Perdido. Mas como eu disse mais cedo,
lá atrás, Elinor consegue disfarçar isso muito bem. Então, somente nós, leitores, temos acesso a essa informação que Elinor é mais do que ela parece ser. E como eu disse, todos os personagens aqui são extremamente bem escritos. Nenhum deles se sente que está empacando a história. Diferentemente de obras como o próprio Game of Thrones, por exemplo, que cada capítulo é de um personagem, aqui não. Todos os capítulos a gente vai e volta em diversos pontos de vista. E à medida que a trama vai passando, à medida que os livros vão avançando, novos personagens vão entrando nessa trama. E é fantástico. A Elinor, ela é um personagem extremamente interessante. Ela e a Mary Love são as duas personagens mais legais de se acompanhar nessa história daqui. Porque a Elinor, apesar de a gente saber que ela tem esse fator sobrenatural, ela tem esse quê um pouco mais perverso, ela consegue cativar a gente. A gente se vê torcendo por ela em vários momentos, só que várias vezes a gente lembra, opa, peraí, ela é um troço esquisito, a gente não pode ficar dando moral pra ela não. Enquanto a própria Mary Love, ela é a matriarca da família Karski, né? Só que ela é extremamente egoísta e mesquinha. Ela faz vários jogos de manipulação, principalmente em cima dos homens da cidade. Os homens, principalmente o James e o Oscar, que são os outros integrantes da família Karski, né? Coitado deles, eles ficam muito perdidos no fogo cruzado das mulheres. E uma coisa que acontece é que Elinor consegue muito rapidamente conquistar ali a confiança das pessoas da cidade. Ela é uma mulher extremamente agradável, muito bonita, tem cabelos ruivos que lembram as águas do Rio Perdido, né? Que é uma água um pouco mais avermelhada, de terra vermelha mesmo. E então ela consegue, de certa forma, enganar todo mundo ali da cidade com muita facilidade. E uma das coisas que acontece é que ela consegue penetrar muito facilmente o seio da família Karski. Principalmente, primeiramente, na verdade, através do James, que a convida a morar na casa dele até que ela tenha um lugar mais permanente para morar, né? E muito do charme desse livro daqui é que nem eu disse, é como se fosse um grande barraco de família e que a gente é um espectador que sabe todas as fofocas. A Mary Love e a Elinor não se dão bem de jeito nenhum. E não se dão bem daquele jeito de dar alfinetada mesmo, fazer coisa só porque vai machucar a outra, sabe? E as personagens femininas dessa história daqui, elas acabam tendo um protagonismo muito maior do que os personagens masculinos. Então, se você gosta de personagens femininas fortes, bem escritas, isso aqui é um prato cheiaço pra você. Sério mesmo, você não tem como se arrepender de começar a ler essa história daqui. Eu falei com alguns amigos meus que estavam perguntando sobre o que se trata disso aqui. Eu brinquei que é como se fosse se o João Kleber dos Casos de Família se encontrasse com H.P. Lovecraft. Porque é muito isso mesmo. É treta familiar com um quê sobrenatural. E de terror sobrenatural. É muito importante a gente deixar claro esse fator do terror sobrenatural dessa história daqui. E é um terror que não é escancarado na sua cara, sabe? Não tem um susto, não tem nada grotesco pulando sempre das páginas pra você. É um terror que ele é manso, ele vai crescendo ao longo do tempo e a tensão vai subindo, transformando a cidade de Perdido quase como se fosse num personagem vivo dessa história, que deve estar ali sofrendo uma terrível maldição. É uma história que me cativou muito, muito mesmo. Que nem eu disse, é uma minissérie que está sendo lançada aqui no Brasil mensalmente. No início de maio agora a gente já vai ter o 3º volume, que, se não me engano se chama A Casa. Então logo logo essa saga aí vai ser concluída, né? E fica aqui uma grande recomendação minha para vocês. Bem, gente, eu espero muito ter despertado o interesse de vocês na leitura desse livro daqui. Sem sombra de dúvidas, a franquia Blackwater, a saga Blackwater, vai figurar ali entre minhas melhores leituras do ano. Eu não tenho sombra de dúvidas que isso vai acontecer, porque tá me prendendo demais. Isso é uma leitura absurdamente fluida. O livro, por ter esse formato um pouco menorzinho também, as páginas são menores, com capítulos curtos. Então é uma delícia ler esse livro e passando as páginas e avançando na história. No que você viu, você leu, sei lá, 60, 70 páginas e você nem cansou, sabe? É um livro delicioso de ser lido mesmo. E antes de a gente
encaminhar aqui pro fechamento do vídeo, eu queria fazer um grande comentário aqui sobre um elemento da história, que talvez possa incomodar algumas pessoas. O livro se passa em 1919, na cidade de Perdido, no Alabama. Ou seja, o racismo era uma coisa que existia pra caramba ali. Então, os personagens negros dessa história, que por sinais são incríveis, incríveis mesmo, eles participam ali da trama de uma forma muito legal e incrementam a história de uma forma gigantesca. Mas os personagens negros, eles aparecem como os criados das casas das famílias brancas, principalmente da casa da família Karski, né? Então, tenha isso em mente. O autor, ele não coloca nada pejorativo aqui no quesito de racismo. Ele só ilustra como era isso na época. Então eu gostaria só de deixar isso muito claro aqui para vocês, né? Mas é um livro incrível. Eu espero muito que vocês gostem desse livro e se divirtam muito com ele. Bem, gente, vamos começar aqui os nossos encerramentos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu gostaria de convidar vocês a deixar o like aqui e clicar no botão de hype, que é uma ferramenta nova que o YouTube liberou aqui pra gente. Eu queria testar ela, inclusive, se vocês puderem, por favor, deixa aqui nos comentários se esse botão apareceu pra vocês, como é que... porque eu tô na dúvida de como é que essa ferramenta realmente funciona. Então, se vocês puderem me dar esse feedback, vai ser, ó, valioso pra caramba. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre meu Bookshelf Tour, o vídeo que vocês mais me pediam no canal, que é um vídeo mostrando toda a minha coleção de livros e quadrinhos. Ficou um vídeo muito bacana e eu tenho certeza que se você ainda não viu, você vai adorar assistir. Se assistiu, vai lá assistir de novo também, porque é um vídeo que ficou muito legal. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.